Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar especialmente com você que está com aquele grande desejo de mudar de vida e não sabe como. É isso mesmo. Eu quero falar com você que está infeliz no seu casamento, que está sempre doente, que está sempre preocupado com a sua saúde, você que detesta o lugar onde mora ou que detesta o trabalho que faz, para você que está sempre endividado, que está sempre sem dinheiro, que não consegue nunca evoluir para as coisas que você quer, você que está sempre inconformado, triste, desanimado, sem ânimo para sair de casa, sem ânimo para se confraternizar com as pessoas, porque você está se achando, sabe, inferior, está se achando um perdedor, está achando que a vida está sendo injusta com você. Eu quero que você saiba que o seu problema, seja ele qual for, tem solução. Sim, você pode mudar a sua vida. Não é fácil? Não, não é. Mas é possível. Com confiança, com esforço e com ajuda. Tem muita ajuda disponível para você. E eu vou te dar algumas soluções. Apesar de eu aqui te dar alguns caminhos, algumas possibilidades, é importante que você saiba que essa mudança depende apenas de você. É uma decisão que você tem que fazer por você mesmo. Não adianta alguém de fora vir tentar te persuadir. Você tem que realmente querer para você ter força de dar início e continuar, para ver realmente a mudança acontecer na sua vida. E ela acontece. Depois de tomar essa decisão, de ter esse compromisso com você mesmo, é preciso que você faça uma grande mudança no seu modo de pensar e no seu modo de sentir. Principalmente no seu modo de sentir, porque nós lidamos com a vida, nós navegamos pela vida de acordo com o nosso sentimento. É o nosso sentimento que efetivamente conduz a nossa vida, porque a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. E a gente acredita a partir daquilo que a gente sente. E aí a gente pensa e a gente age em consequência de tudo isso. Então siga esses passos. Primeiro, vá para um lugar onde você possa estar sozinho, em silêncio, sem pressa, e faça uma lista de tudo que não está bem na sua vida. Não faça correndo. Às vezes é preciso voltar nessa lista em outro momento, em outro dia, para você rever. Às vezes você tem que acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, mas faça essa lista. Depois da sua lista feita, você vai escolher um item dessa lista, aquele que mais te incomoda, aquele que mais você tem necessidade de mudar. Você depois vai fazer isso com todos os outros itens, mas não se apresse, porque acaba gerando uma ansiedade e às vezes você vai acabar desistindo de dar continuidade nesse processo. Então escolha um, aquele que mais te incomoda, aquele que você mais precisa mudar, aquele que você tem mais urgência. Aí você vai olhar para esse item, vai ver, vai pensar desde quando isso acontece com você. Como você tem lidado com isso cada vez que isso acontece com você? Que tipos de sentimentos você tem quando você se vê diante dessa situação? Quais são as atitudes, né? O que que isso desencadeia? Como isso a sua vida passa a ser a partir do momento que isso acontece com você, às vezes até na sua relação com as outras pessoas, né? Pensa bastante sobre isso, como você lida sempre quando isso acontece, como isso afeta os seus sentimentos e a sua saúde e a sua atitude, e quais passos você precisa dar para que isso se modifique? Quais as coisas que você precisa fazer para mudar essa situação, para mudar a sua forma de agir quando você estiver dentro dessa situação, para que você se livre desse problema, dessa coisa que te angustia e te impede de ser feliz e de ter uma vida bacana. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, faz de conta que você está sempre sem dinheiro, está sempre na dívida, nunca sobra para você chegar até o final do mês. Você nunca pode passear, fazer aquela atividade que seus amigos te chamam porque você sabe que você não vai ter como arcar com aquela despesa.
Então você vai olhar para a sua vida e vai ver por que que você está sempre sem dinheiro, desde quando que isso começou? Será que é uma coisa que vem da sua família? A sua família também era de poucos recursos, vivia na escassez? O que que você pensa sobre o dinheiro? O dinheiro é sujo? O dinheiro é para quem é uma pessoa ruim, egoísta ou a pessoa desonesta? É, Todas as coisas que você pensa a respeito do dinheiro, né? Nesse exemplo que eu estou te dando. Se você ficar rica, você vai estar atraindo a sua família, porque às vezes a gente pensa algumas coisas e está no nosso subconsciente, a gente não tem consciência de que a gente está realmente pensando naquilo. Então, como que eu lido quando eu fico sem dinheiro? Eu fico irritado, eu fico de mau humor, eu trato mal as pessoas, eu como demais, ou eu bebo demais, ou eu perco o apetite. Quais são as consequências na sua vida, na sua saúde, no seu sentimento, nos seus pensamentos que a falta do dinheiro causa em você e nas pessoas que estão ao seu redor? Então você vai avaliar como você lida com isso, desde quando isso começou e quais os passos que você pode dar para alterar isso na sua vida. Será que é passar a economizar pouquinho? Porque você pode pensar, ah, não, mas R$ 1 não vai fazer diferença, US$ 1 não vai fazer diferença. Mas faz, se você fizer uma vez por mês, quando chega no final do ano você está com 12, entendeu? Então, quais as atitudes que você pode tomar para que o dinheiro comece a render na sua mão? Que você comece a sair da dívida, a sair do cheque especial, né? Quais as pequenas atitudes, né? Às vezes são pequenas atitudes que a gente começa, né? O que que eu posso deixar de comprar, no que eu posso deixar de gastar para que aos pouquinhos eu possa melhorar essa situação, né? Quais as mudanças que eu posso fazer em mim mesmo para que isso pare de acontecer? E melhor, quais as crenças que eu tenho a respeito do dinheiro? Porque essas crenças precisam ser alteradas para que você mude o seu comportamento. A gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que as pessoas ricas não são pessoas boas, que são desonestas, automaticamente eu não vou querer ter dinheiro, ser rica, prosperar, entendeu? Se eu acredito que ter dinheiro é pecado. Então, todas essas coisas, esses sentimentos, esses pensamentos que a gente tem com relação àquela coisa, né, no exemplo que eu estou te dando, o dinheiro, fazem com que a gente se afaste, mesmo sem perceber, daquilo que a gente quer, né? Quer ter uma vida tranquila, né? Você não precisa nem desejar toda a riqueza do mundo, mas viver na tranquilidade, na prosperidade, poder comer, se alimentar bem, poder fazer uma atividade de lazer que te agrade sem precisar entrar no desespero, sem precisar ficar em depressão porque não tem o dinheiro. Entendeu? Isso é só um exemplo que eu estou te dando, mas isso se aplica a qualquer problema que você esteja tendo na sua vida, seja de relacionamento, na sua saúde, nas suas finanças, enfim, não importa, tá bom? E lembrando, você vai fazer isso com cada uma das coisas da sua lista, só que não tudo de uma vez para não te estressar, para não gerar ansiedade em você. É muito importante que você anote essas coisas, esses sentimentos, esses pensamentos, essas descobertas com relação àquilo que está te incomodando, e você volte sempre a essas suas anotações para que você não se esqueça. Então você fica atento, né? A cada vez que esses sentimentos, esses pensamentos vierem à sua mente, para que você possa fazer essa alteração. E aí você trocar esses sentimentos ruins, esses pensamentos negativos, por pensamentos bons, por sentimentos bacanas, por sentimentos de merecimento do que é bom. Sim, porque você precisa acreditar que você merece o que é bom. E isso para que isso aconteça, é preciso que você reeduque a sua mente. O que acontece quando a gente está perdendo, está dentro dessas situações horríveis que não deixam a gente seguir em frente, não deixam a gente prosperar, é que a gente acredita
mesmo que sem consciência, né, mesmo que inconscientemente, a gente acredita naquilo. Por isso a gente se vê diante daquelas situações. Mesmo sem perceber, a gente acaba direcionando a nossa vida por um caminho que a gente na verdade não quer. Mas como a gente lá no nosso subconsciente acredita, fica difícil da gente sair disso. Então é preciso fazer uma reeducação na nossa mente, uma reprogramação na nossa forma de sentir e pensar sobre aquele problema. Eu já dei aqui no canal diversas afirmações positivas que você pode utilizar no seu dia a dia para que você treine a sua mente para a prosperidade, para trocar aquilo que era negativo na sua cabeça, no seu sentimento, para coisas positivas. Depois você pode fazer uma pesquisa, eu deixo até alguns cards aqui para você ver alguns vídeos que eu deixei disponível para você, algumas afirmações positivas para a troca de crenças, tá bom? Então, eu sei que é difícil, que dá trabalho, mas é uma coisa que você precisa fazer para mudar, porque o que acontece quando a nossa vida não está legal é sinal de que a gente vinha acreditando naquelas coisas de uma forma negativa durante muito tempo, né? Aquilo que você vive hoje é aquilo que você preparou antes, mesmo sem saber. Então, aquilo que você acreditou, né, que você pensou negativamente, foi redirecionando a sua vida para aquilo que você está vivendo hoje. Então, o que você sofre hoje e que depende de você, é claro, que há situações que são externas, que vêm para a nossa vida, para a gente lidar, que não dependem da gente. Mas aquelas que dependem da gente são coisas que a gente criou antes para viver agora. Então, para você criar um futuro melhor para você, é preciso que você mude agora. É preciso que você acredite que você pode, que você tem o poder da mudança, que ele está nas suas mãos. Você pode fazer isso sozinho, sim. É claro que exige mais de dedicação, mais empenho, mais perseverança, mas é possível. Agora, se você não consegue fazer sozinho, você pode buscar ajuda na sua religião, você pode buscar ajuda nos livros, na internet, você pode buscar ajuda fazendo algum tipo de terapia, pode ser psicoterapia, podem ser terapias alternativas, podem ser tipos de variadas de meditação. As soluções estão aí disponíveis e muitas delas são gratuitas, estão aí na internet. Muitas pessoas conhecidas podem dar uma dica para a gente buscar uma solução. Se você quer fazer uma terapia e você não tem recurso suficiente, você pode buscar universidades perto de você que tem um curso de psicologia. Lá eles sempre tem um departamento de psicologia onde você pode fazer consultas gratuitas com estagiários. Quer dizer, alternativas são diversas, basta você dar o primeiro passo. Mas se você quiser, eu tenho um método exclusivo criado por mim, que é de afirmações positivas auxiliadas com a técnica das ondas binaurais de frequência gama. Essas afirmações positivas já estão gravadas e elas servem para qualquer tipo de problema que você tenha. E as ondas binaurais de frequência gama vão alterar, vão impulsionar o seu cérebro, o seu subconsciente, fazendo com que você ative a sua memória, facilite a sua absorção de novos conhecimentos, de novas informações. Elas vão aumentar o seu foco e vão facilitar com que essas afirmações positivas entrem no seu subconsciente e acelerem o seu processo de mudança. Inclusive é interessante que você ouça com fone de ouvido, porque você vai ouvir a minha voz num fone e a onda binaural vai atuar no outro fone, né? Então você vai pegar uma informação, né, nesse ouvido e a outra informação da onda binaural no outro, e essa frequência vai acelerar o seu processo de expansão, o seu processo de alteração, de reprogramação da sua mente para aquilo que você acreditava que era negativo, que te impedia de prosperar, seja nas suas relações, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, alterando essas crenças negativas por crenças expansoras. Então, caso você queira, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário.
Você clica lá e você escolhe qual tipo que você quer saber. Lá você tem informações em vídeo, também por escrito, clica no link, tem o Compêndio da Prosperidade, Livre da Escassez, Saúde Global e Relações de Valor. Clica lá no link, assiste o vídeo de cada um deles, veja o material e veja se algum deles te interessa, te desperta o interesse. Você vai lá, adquire, inclusive você adquirindo, você tem 30% de desconto se você colocar o código site30, como está aparecendo aí na tela, lá na página de aquisição, tá? Olha lá, não, sem compromisso nenhum, veja se te interessa. As pessoas estão realmente tendo resultados maravilhosos com essa técnica, com esse método. E acelere, mude, sabe? Escolha mudar a sua vida. Mesmo que você não queira fazer esse que eu estou te mostrando, algum desses, clicando nesses links, como eu falei anteriormente, busque ajuda onde você achar melhor. O importante é que você consiga acreditar que você pode mudar a sua vida. Não importa como, não importa qual método você escolha, qual pessoa que você escolha pedir ajuda. O importante é você se libertar. Tudo de melhor para você.